nos surpreende com misericórdia. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre a misericórdia de Deus. Todos nós encarecemos da misericórdia de quem? De Deus. Todos nós precisamos de Deus. Sabe, quanto mais tempo a gente tiver de igreja, mais a gente necessita e encarece da misericórdia de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 20. Efésios 3, 20. Fica lá no Novo Testamento, antes de Filipenses. Amém? Efésios 3, 20. Glória a Deus. Pastor, eu não trouxe a Bíblia. Depois você pode acompanhar aqui no telão. Daqui a pouquinho a gente já vai colocar o versículo ali no telão. Amém, pessoal? Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Levanta a sua Bíblia sentado mesmo. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, eu quero que o Senhor venha abençoar, meu Deus, esse primeiro dia dessa série, meu Pai, dessas pregações, meu Deus, sobre o Deus que surpreende. Nós sabemos que a gente podia fazer o ano inteiro falando em que área que o Senhor surpreende, porque o Senhor surpreende em todas as áreas. O Senhor é muito bom, o Senhor é zeloso. A Bíblia fala que nós só estamos de pé por causa da tua infinita misericórdia. A tua infinita misericórdia é a causa de não sermos consumidos, porque todos nós precisamos da tua misericórdia, todos nós precisamos do Senhor. Então que o Senhor venha nos ajudar, nos fortalecer. Fala conosco, me usa como canal de bênção, meu Pai, para que essas pessoas saiam daqui hoje diferentes, abençoadas, renovadas e fortalecidas, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e amém, graças a Deus. Olha o que diz aqui, esse texto vai ser o texto base da nossa série, o Deus que surpreende. Diz assim: ora, aquele que é poderoso, acharam aí? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Repita comigo: infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Diga a glória a Deus. Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos. Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Eu falava hoje pela manhã para as pessoas, quando você quer fazer um miojo, quantos minutos é um miojo? 3 minutos. Agora, se você quer fazer uma comida mais elaborada, melhor, demora um pouco mais. É ou não é? Às vezes nós estamos dentro da igreja com a sensação que está demorando. Mas olha, se você está fazendo certo e parece que está demorando, se alegre, porque Deus está caprichando. Quando chegar a bênção na sua mão, você vai se surpreender. Diga glória a Deus. Então, Deus, ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos. E hoje, coloca a figura 1 para nós lá, por gentileza. Hoje nós vamos entender sobre o Deus que surpreende com misericórdia. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, no verso 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em nome de Jesus. Gente, todos nós encarecemos da misericórdia. Por exemplo, agora existe os carros elétricos, né? Mas os carros que são movidos a álcool, a gasolina, ele só vai andar se tiver o quê? O álcool, a gasolina, é ou não é? Os carros elétricos só vão andar se tiver energia. E nós, a gente só anda pela misericórdia de quem? De Deus. E nós temos que entender que todos nós encarecemos da misericórdia de Deus. Todos nós já erramos e vamos errar, ou não? Ah, pastor, eu nunca errei e nunca vou errar. Você já errou mentindo, porque nós erramos. Quem nunca um dia, né, que a gente pensa em erro, a gente pensa o quê? Matar, roubar, se prostituir, mentir. Quem nunca comeu, colocou a mão na barriga e falou assim: comi demais. Comer demais é gula. É ou não é? Quem nunca falou mal da vida de alguém? Eu vou levantar até meu pé.
Que todos nós já falamos. Falamos ou não falamos? Falamos. Quer ver a gente entrar num lugar perigoso? É a gente começar a assistir jornal. Esses dias eu estava assistindo um jornal, e o jornal lá do Paraná, e eu vi a criancinha de 3 anos de idade, e aí o paramédico levando ela no colo até a maca, e a faca estava enfincada no pescoço da menininha. E ela estava viva ainda. Ela chegou no hospital e morreu no hospital. E na hora que eu estava assistindo aquilo, na hora eu julguei o pai. Na hora que eu julguei, eu falei, Deus, tenha misericórdia. E Deus falou para mim assim, vocês acham que essa menina teve dor, mas eu estou promovendo essa menina para um lugar muito melhor do que ela estava vivendo. Aqueles pais não tinham condição de estar com aquela criança, por isso que Deus fez o quê? Deus levou, porque Deus sabe. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a questão da misericórdia, e eu vou mostrar para você, porque Deus é misericordioso. Fala para esse irmão que está ao teu lado, Deus é misericordioso. Amém? Vamos lá ler a palavra de Deus? A mulher adúltera. O que seria uma mulher adúltera? Era uma mulher que ela tinha um relacionamento. Naquela época existia a poligamia, né? O homem tinha várias mulheres, mas a mulher não podia, porque o machismo imperava. O homem tinha várias mulheres. Salomão, quantas mulheres? Mais de 1000 mulheres, que está registrada, fora as mulheres que ele andava, saía. É ou não é? Mas era naquela... Fala para esse irmão que está ao teu lado, naquela época. Tem irmão que até brilha o olho quando ouve isso. Mas é naquela época, né? Nós temos que o quê? Se manter fiel. Diga glória a Deus. Então aquela mulher, por que ela foi pega em adultério? Porque ela era casada e ela foi vista tendo relação com outro quê? Com outro homem. Aí vamos ler para nós entender. João capítulo 8, no verso 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o monte das... No 2, de madrugada voltou novamente para onde que Jesus voltou? Olha a importância de nós estarmos na igreja. E na verdade no templo, porque a igreja é nós, amém? No templo, até Jesus ia. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentando os ensinava. Mas lá os escribas e quem? Trouxeram em sua presença uma mulher surpreendida e fazendo ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam o quê? Apedrejada. Tu, pois, o que dizes? E isso diziam eles, tentando para terem com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olhe para mim. Essa mulher, ela já estava numa situação ruim, porque ela foi o quê? Ela foi descoberta numa traição. Ela estava numa situação ruim. E aí Jesus estava dentro do templo fazendo o quê? Pregando a paz. Mas o fariseu não quer saber da palavra. O fariseu, ele vai existir sempre. O fariseu... hoje a gente pode ver que eles estão ainda dentro das igrejas. São aquelas pessoas que vêm para a igreja para reparar a roupa do irmão. São aquelas pessoas que vêm para a igreja e quer expor o pecado do outro. Sabe? Um exemplo, está repreendido. O Rian pegou e bateu na esposa dele, Florentina, né? Bateu na esposa. Brincadeira, ele é solteiro. O Rian, vamos dizer que o Rian discutiu com a esposa. Aí eu chego pro irmão Kevin e falo assim: irmão Kevin, sabe o Rian bateu na esposa. Aí depois eu chego pro irmão Patrick, sabe o Rian, ele bateu na esposa, eu acho que vai ser até preso, que a esposa está entre a vida e a morte. Nem foi isso que aconteceu. Mas a igreja não é lugar de expor a nudez das pessoas dessa forma. A igreja não é lugar de julgar, e a Bíblia fala, a gente tem que tomar cuidado com o julgamento. Porque da mesma forma que eu julgar, eu serei o quê? Aí eu julguei ele que ele não está bem no casamento. Daí eu falei, mas tá bem, ele não trata muito bem a esposa. E aí eu estou julgando. Aí sabe o que Deus faz? Uma hora, se eu não me arrepender, Deus tira a proteção do meu casamento e eu vou cair no mesmo erro que ele.
Por quê? Porque a Bíblia fala da mesma forma que julgar, serei julgado. Da mesma forma que medir, serei o quê? Medido. E o fariseu, você vê que eles julgaram Jesus o tempo todo. O fariseu, os escribas, eram os homens da lei, eles escreviam a Torá. Eram homens que tinham conhecimento da palavra, eles tinham conhecimento. E hoje não precisa ir longe, todo mundo conhece alguém que conhece a palavra, mas você olha e fala assim, se for para ser cristão que nem ele, eu nem quero ser. É ou não é? Porque conhece a palavra, fala da palavra que é uma maravilha, mas o que? Às vezes a palavra que sai da boca da pessoa não é boa. Ela amaldiçoa todo mundo, ela fala mal de todo mundo. Então, a misericórdia de Deus, você e eu só vamos conhecer ou entender a misericórdia de Deus o dia que a gente precisar. Quando você e eu precisar da misericórdia, a gente entende o que é a misericórdia. É ou não é verdade? O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é a gente entender que não importa quem vai entrar por essa porta. Não importa, pode ser a pessoa que foi, olha, o maior assassino desse mundo. Se ele entrar por essa porta é porque a misericórdia de Deus chamou ele. A cada manhã as misericórdias se renovam. Diga glória a Deus. Os fariseus, eles apedrejavam as pessoas até a morte. E talvez às vezes a gente como cristão, a gente já foi uma pedra de tropeço para alguém. É ou não é? Às vezes a gente já foi. Então a gente tem que cuidar para entender que nós não somos juiz na vida de ninguém. Todos nós precisamos de misericórdia. Você lembra que eu fiz uma pregação há uns tempos atrás que eu falei, quando a gente olhasse no espelho tinha que estar escrito na nossa testa, sabe o quê? Em obras. Porque a gente vai morrer aprendendo, vai morrer precisando da misericórdia de Deus. Esses dias o canal do YouTube está crescendo. E uma mulher chegou para mim e falou assim, pastor, ora pelo meu filho, o meu filho está com câncer. E aí ela deu o WhatsApp dele e eu chamei ele. E ela falou, pastor, só que ele é pastor. Aí eu chamei ele e falei, paz pastor, tudo bem? Quem é? Falei, não, eu falei com a sua mãe, ela pediu para mim orar por você. Não precisa orar por mim, porque eu sei orar por mim. O cara falou bem assim, eu sei orar, porque ele é pastor e não aceitou a mim o quê? A minha oração. E aí, conversa vai, conversa vem, isso foi algumas semanas atrás. Esses dias eu ouvi a notícia que ele está na UTI, vegetando já. Ele não aceitou, ele não foi humilde para receber a oração, porque ele já era pastor. A soberba. Eu quero te dar um conselho hoje, um alerta. Nós não podemos ser o fariseu dentro da igreja. Você lembra como que foi o fariseu publicano? O fariseu, ele disse, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu jejuo 3 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E também não sou como esse publicano, pecador. E aí o publicano, quando foi falar com Deus, ele batia no peito e falava, ser propício a mim o quê? Pecador. E a Bíblia diz que sabe qual que saiu justificado da presença de Deus? Quem? O que se humilhou, porque o que se humilha será exaltado e o que se exalta será humilhado. Então nós temos que entender sempre. Esses dias uma irmãzinha da igreja falou assim, pastor, eu abri um jejum pelo senhor. Eu falei, pô, que bom, irmã. Eu fiquei tão emocionado de ouvir que a irmã estava jejuando por minha vida. As pessoas falavam para mim, pastor, olha, vamos orar por esse sentido, e eu já me animo, quer ver eu ficar feliz? Eu escutar um irmão falar, pastor, bora orar, vamos fazer uma campanha de oração. Diga glória a Deus, porque nós precisamos, nós não somos nada, gente. Você lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, na minha opinião, foi um dos maiores apóstolos da Bíblia. E o apóstolo Paulo terminava o discurso dele, ele falava assim, ore por mim, eu preciso de oração. E ele teve uma revelação, só que mesmo ele tendo aquela revelação que ele teve da palavra, olha, sabe que é vida com Deus, leia o que Paulo escreveu. Ele tinha um espinho na carne. E ele disse que o espinho da carne, ele orou por 3 vezes para tirar esse espinho da carne dele. Não fala o que é o espinho. Mas ele disse que era mensageiro de Satanás para esbofetear ele a ponto que ele não ficasse soberbo. Para ele não ficar soberbo. E sabe o que o Senhor falou para ele depois que ele orou 3 vezes? Ei, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga glória a Deus.
Então você está aqui hoje se sentindo fraco. Você está aqui se sentindo indigno, porque você pecou, porque você errou. As misericórdias de Deus se renovou na tua vida, por isso que você está aqui. Essa mulher que nós estamos lendo a história, se Jesus não estivesse ali, ela seria morta, apedrejada. Naquela época, se uma mulher fosse pega em flagrante de adultério, era apedrejada. Aonde que ia achar tanta pedra no dia de hoje? Ela, na verdade, aonde ia achar? Então, a gente entende que, por exemplo, se eu apedrejo alguém que fez alguma coisa errada, eu estou tão errado como ela. Então, a misericórdia é entender isso. Aí, olha só o que diz, vamos continuar lendo lá. Olha só, no 4. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam E tu, pois, o que dizes? E isso dizia eles, tendo para o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever. Alguns eu não sei, eu já ouvi alguns teólogos falar, eu nunca li isso na Bíblia, mas alguns teólogos acham que Jesus começou a escrever o nome das pessoas que estavam ali. Você sabe que quando você entra lá fora numa empresa, quanto mais tempo você tiver numa empresa, você tem a condição de ser um gerente. Ninguém vai dar gerência para quem chegou ontem, né? Você pode assumir uma gerência, você pode estar numa posição de destaque. E dentro da igreja, quanto mais tempo você tem da igreja, mais errante você já foi. Que isso, pastor? É verdade. Porque às vezes chega uma pessoa pela primeira vez na igreja e ela se entregou para Jesus, às vezes a alma dela está mais pura do que a nossa, que estamos 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja. Porque quanto mais a gente sabe da verdade, mais a gente já errou. E a gente erra quase todo dia. Eu não estou dizendo que tem pecados que era coisas que era na vida da pessoa, que ela conseguiu se libertar. Mas a gente erra no agir, a gente erra no falar, a gente erra no pensar. É ou não é verdade? A gente erra em várias situações. A gente erra quando está com dúvida. Quem nunca teve dúvida? Quem nunca na hora do problema falou assim: e agora? O que eu vou fazer? É ou não é? Todos nós. Eu dei um exemplo há pouco aqui da comida. Quem nunca comeu um pouco a mais e falou assim: meu Deus, eu exagerei? Pecado. Quem nunca às vezes desobedeceu a voz de Deus? A gente desobedece muitas vezes. Já desobedecemos muitas vezes. Às vezes Deus falou para você assim: não fale isso, não entre nessa confusão, não vá lá tirar satisfação com o teu familiar. E você fala: não, eu vou, porque não, ele vai ver. E você foi lá, xingou, discutiu. Aí você caiu numa cilada de quem? Do diabo, um pecado. Quem nunca acordou um dia para ir trabalhar cansado e disse: tá chovendo hoje, não acredito que está chovendo? É pecado. Reclamar do tempo é pecado. Reclamar do tempo é pecado, porque Deus sabe que Ele está o quê? Eu sei que é ruim trabalhar, não é fácil trabalhar com chuva, é ou não é? Quando dá aquela chuva assim, aquela semana, a gente já fica pensando: meu, estamos quase virando sapo. Não é fácil, né, gente? A roupa não seca, é ou não é? Não é fácil. Mas Deus sabe o que está fazendo, diga glória a Deus. Então, os homens, você vê que os escribas não se preocupavam com a palavra. Nós estamos vivendo hoje uma geração de pessoas que não se preocupam com a palavra de Deus. Uma igreja como essa é uma igreja chata para quem não quer a palavra de Deus. Já chegaram para mim: pastor, vamos colocar uma fumaça. Quando o senhor entrar, liga uma fumaça e muda as luzes e não sei o quê. E a palavra? O que é importante dentro da igreja é a palavra, gente. Eu estou aqui para confrontar você a mudar, e para mim mudar, eu preciso de mudança todos os dias. Eu sou um ser humano que nem você. Quem muito é dado, muito é cobrado. Foi colocado sobre a minha mão o ministério. E eu tenho que cuidar desse ministério. Se você erra, tem uma proporção. Se o pastor erra, tem uma proporção muito maior.
Se o pastor, se o diabo conseguir derrubar um irmão, às vezes prejudica só a casa dele. Se o diabo conseguir derrubar um pastor, prejudica todo um trabalho de uma igreja. Muitas são as pessoas que hoje, elas estão me assistindo talvez agora, que elas não querem igreja nenhuma porque elas se decepcionaram dentro de igreja com pastores. Elas se decepcionaram por coisas pequenininhas e coisas grandiosas que fizeram de errado. Por isso que nós temos que estar sempre olhando para Jesus, entender que nós necessitamos da misericórdia de Deus, amém? Pastor, eu estou sofrendo, Deus está contigo. Pastor, eu estou passando um momento difícil, Deus está contigo. Ele nunca solta da tua mão, é nós que soltamos da mão dele. Então hoje nós estamos falando sobre que Deus nos surpreende com a misericórdia. Vamos ver o desfecho dessa história, lá no 9. Mas, ouvindo eles a resposta, e acusando pela sua própria consciência, Jesus disse o que para eles? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Começou a sair dos anciões. Às vezes eu estava falando hoje, no começo da igreja, quando o Rian começou a pregar na igreja, o obreiro Rian, ele era de menor ainda. E um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, olha, eu já sou um senhor de idade. O senhor me desprezou para colocar um menino pregar. É porque ele se colocou na brecha, o senhor não. E se for colocar na balança, o coração dele talvez seja muito mais puro do que o seu. Porque a idade que o senhor teve, o senhor já errou quantas vezes? E o senhor está errando de novo. Porque essas coisas não se pede, é Deus que manda. Tem igreja que, meu Deus do céu, parece que o pastor não aguenta o altar. Aí se levantar a mão alguém falando que quer pregar, o pastor deixa. Mas a gente tem que saber como é a conduta da pessoa lá fora. Porque daí chega uma pessoa pela primeira vez e vê lá o irmão pregando. Ah, ele está pregando, mas é aquele irmão que trai a esposa com a mulher lá perto de casa. Ah, é aquele irmão que comprou lá no meu negócio lá e não pagou. E aí? Eu não é, o altar é santo, é sagrado, pessoal. Para a gente edificar um altar é choro, sabe? É joelho no chão, jejum e oração. Para destruir uma igreja é um sopro. Quantas igrejas aqui na nossa cidade, que eram igrejas grandes, que hoje não existe mais. Por quê? Porque qualquer um subiu no altar que era santo. Eu não estou falando que eu sou alguma coisa, eu não sou nada. Eu careço da misericórdia de Deus. Mas a gente tem que sempre tomar muito o quê? A gente tem uma dificuldade, é claro. Tem às vezes crianças que são levantadas com o propósito de tirar dinheiro das pessoas, de enganar as pessoas, aí está errado. Mas tem tanta criança que prega com, sabe, com uma inteligência. Esses dias eu estava vendo um gurizinho, ele foi pregar num congresso, 7 anos de idade, tinha que ver. De terninho assim, sabe? E aí ele não tinha nem voz direito para pregar, e ele começou a falar, ó, Deus está me falando, e começou a pregar. Ele pregou a história de Daniel, eu ficava arrepiado, assim, eu nunca vi o jeito que aquele guri pregou. Mas daí filmava a plateia, assim, o povo da igreja. Foi num evento grande, tinha muita gente emburrado. Onde já se viu colocar uma criança, mas o coração daquela criança é mais puro do que muito pregador. É ou não é verdade? Então, por que quando Jesus falou que aquele que não tem pecado seja que atire a primeira pedra, olha o que começou a acontecer. Mas ouvindo eles a resposta, acusando lá no 9, pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar por quem? Pelos mais velhos. Quanto mais tempo nós temos de igreja, mais a gente tem que entender que a gente precisa da misericórdia. A gente precisa todo dia, gente. Tá assim de gente torcendo para ver tua derrota, sabia? Tem gente da tua família que não gosta de você, é triste, mas é verdade. É ou não é? Então, a começar pelos mais velhos, eles foram se retirando um por um. Olha só, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E ele disse: então
eu vou te apredejar até você morrer. Disse assim? Ele disse o quê? Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Se tem alguém que podia condenar aquela mulher ali, era quem? Jesus foi perfeito, gente. Jesus, ele viveu nesse mundo que nós estamos vivendo, ele foi perfeito. E esse mundo é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, que a Bíblia fala que o mundo jaz. Esse mundo não é nosso. Nós estamos aqui de passagem. Esse mundo jaz do maligno. Por isso que as coisas erradas estão certas e as coisas certas estão o quê? Errada. Mas hoje Deus está falando para você, essa mulher, ela foi pega em flagrante adultério. E Jesus não condenou ela. Nós não temos direito de condenar ninguém. Nós não temos direito de ficar cobrando de ninguém. Aí tem homem que vai falar, tá vendo, mulher? Não, mas o homem tem que cobrar a esposa tem que cobrar o marido. Quem tem filhos? Você tem filhos? Os filhos são o ministério teu, você tem que cuidar, você tem que cobrar. Se amanhã der tudo errado na vida dos teus filhos, você é culpado. Que isso, pastor? É verdade. Porque a Bíblia fala o quê? Ensina o caminho que a criança deve andar, e quando crescer não se desviará dele. E às vezes a gente ensina nossas crianças a fazer tudo que está errado. Posso falar ou não? Você não vai ficar bravo com o pastor? Que tem de mãe que passa a mão na cabeça do filho. Eu já teve mães que veio aqui me emprestar dinheiro, você acredita, irmão? Emprestar dinheiro aqui na igreja, por quê? Meu filho comprou droga, não conseguiu pagar, o traficante quer pegar ele. Puxa, pastor, empresta aí para o traficante não matar ele. E quando a mãe paga, a mãe está fazendo o quê? Está empurrando o filho para a morte. Por quê? Porque uma irmã cristã não faria isso de jeito nenhum. Uma irmã que se converteu nunca faria isso. Ela ia dobrar o joelho e ia falar, eu não aceito. Ela ia ler a Bíblia com o filho, ela ia orar. É ou não é verdade? E nós temos que entender, tem jeito para todo mundo. Pastor, meu filho está preso, tem jeito. Pastor, meu filho está numa casa de recuperação, tem jeito. Se você orar por ele, se você orar com ele, se você amar ele, você ganha ele para Jesus. Diga glória a Deus. Se você ser misericordioso. Não tem uma passagem, uma parábola que fala que o rapaz, ele tinha uma dívida e ele implorou para que o senhor dele perdoasse aquela dívida. E ele saiu dali que ele ia morrer, ele foi e pegou o conservo dele pelo pescoço e disse, paga o que me deve. E ele falou, não tenho, rogou, não quero saber e tal. O senhor deles descobriu e foi lá, pegou aquele homem e puniu aquele homem. Ele perdeu tudo que ele tinha. Deus tem dado misericórdia para nós. Tem gente aqui que um dia pisou na lama, espiritualmente falando. Viveu as piores coisas desse mundo, você fez, e Deus te tirou dessa lama. E por que Deus não pode tirar as outras pessoas que vão chegar aqui? A igreja é como se fosse uma UPA. Você já foi na UPA? O povo que está na UPA não está o povo, eu estava legal lá em casa e vim aqui. Não. É povo que, sabe, eu estou com dor na perna, eu estou com dor nas costas, eu estou com dificuldade de respirar. E nós temos que sempre entender isso, nós precisamos de Jesus. Você que tem filhos, tem uma época que a mãe, principalmente a mãe, tem que dar banho nos filhos, não tem que dar banho nos filhos? Tem que dar, porque, né? Tem época que o filho já sabe tomar banho, mas a mãe tem que ficar, vai tomar banho! É ou não é? Que alegria, né, gente? Que alegria que eu tinha quando eu ouvia minha mãe falando assim, meu filho já tomou banho, vai tomar banho. Que saudade que eu tinha naquela época. Saudade, sabe? O tempo passa tão rápido, gente. E aí, chega uma hora que teus filhos já sabem se virar sozinho. Quando eles sabem se virar sozinho, você não está mais ali na volta dele. É ou não é? Sou César e Dona Catiele, tem aqui, esse aqui já está quase um homem, já está quase ficando barbudo já. Né? E tem a Martina. A Martina precisa de mais cuidado dele. É ou não é? Hoje já tem coisa que ele vai se virar e vai fazer sozinho. A Martina já não. Vocês podem sair e deixar ele sozinho. A Martina já não tem como. Porque ela é uma criança.
Então, por que a Bíblia fala que nós temos que ser como criança para entrar no reino do céu? Nós temos que viver o resto da nossa vida na dependência de Deus. Amém, gente? Falando, eu careço da sua misericórdia. Você vê que o fariseu e o publicano, o fariseu estava fazendo tudo certo, mas ele errou quando ele achou que ele estava melhor do que o outro. Nós temos que chegar na presença de Deus e falar, eu não sou nada. Você vê que quanto mais claro for o lugar, mais a gente começa a ver se a nossa roupa está limpa, se não está. É ou não é? Quanto mais Deus clarear a nossa mente, a gente vai entender, eu não sou nada. Porque eu sou trigo. Então o trigo vai crescendo e vai fazendo o quê? Vai se curvando, nós temos que se curvar. Tem dia que eu vou dormir à noite, eu oro, eu com a minha esposa, depois eu começo sozinho, sabe, na minha mente, pedindo, Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha vida. Deus me deu uma responsabilidade que é tão grande, gente. Uma palavra eu posso lançar a pessoa para a morte, ou para a perdição, ou para a vida. Então eu tenho que tomar muito cuidado, gente. E eu peço todo dia para Deus, Deus, eu não quero ser uma pedra de tropeço para quem quer se converter. Você lembra de Jonas? Quem lembra da história de Jonas? Jonas era um pregador da palavra, ele não queria ir para Nínive. Nínive era um povo rebelde, o pai de Jonas morreu lá. Ele tinha ódio daquela cidade, ele não queria ir para lá. E Deus queria trabalhar nele o ódio. E ele pegou dinheiro do bolso dele, ele pagou para ir para outro lugar. E ele estava lá dormindo, porque, sabe, estava dormindo, ele estava achando que fugia de Deus. E daqui a pouco veio aquela tempestade, lançaram sorte, ele falou, olha, é o meu Deus que eu desobedeci, meu Deus, me lança no mar. Com outras palavras, ele diz, pode me jogar no mar, eu que prefiro morrer do que ir para a cidade. Eu prefiro morrer. E quando ele cai no mar, não sei se ele sabia nadar, se não sabia. Jogaram, você pode jogar você? Puf, jogaram ele. A Bíblia fala que veio um grande peixe e engoliu ele. E o rapaz estava tão com o coração duro que ele levou 3 dias para começar a falar com Deus. Ele levou 3 dias para começar a se arrepender. Ele queria morrer. Quantas palavras, eu prefiro morrer do que obedecer a Deus. É aquela pessoa que está na igreja e fala assim, eu prefiro morrer do que perdoar quem me fez mal. Eu prefiro morrer do que reconhecer que eu que estou errado. E aí quando ele começou lá no ventre do peixe, ele começou a orar. Ele começou a se arrepender. Aí Deus falou, então tá bom. O peixe vomitou ele na praia. Praia da onde? Você sabe ou não? De Nínive. Então você vai ter uma carona você vai ter que ir para lá. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou você fazer, faça. Deus falou para ele, você está perdoado, mas você vai lá pregar para aquele povo. Imagina ele pregando. O coração dele, ele queria que aquelas pessoas morressem. Mas ele tinha que vencer isso e falar assim, olha Deus, salva esse povo. Converte essas pessoas. E Deus teve misericórdia dele. Tem pessoa que já caiu no mar, foi atacada por um pequeno peixe e morreu. É ou não é? Imagina um tubarão engolir a pessoa ficar 3 dias lá dentro. Só Deus a causa, né? E está na Bíblia. Se fosse o homem que tinha falado, eu não tinha acreditado. Mas está na Bíblia, gente. Só tem um pecado que não tem perdão. Alguém sabe qual é? Vale 10 na prova do Enem. Pronto. Porque o resto tudo tem perdão. Não importa o que você fez, não importa o que você falou. Coloca no teu coração, eu vou todo dia andar nos caminhos de Jesus. Não tem aquelas crianças assim que olham para o pai, dá 2 passos, ele olha para o pai, é longe. O nosso sobrinho, ele fala assim, ó, a minha esposa falou para ele, vamos ali no centro, ali, 2 quadras. É 2 quadras da grande ou da pequena? Olha só. Aí um dia ele chegou para mim, nós fomos jogar bola, eu e os 2, e aí daqui a pouco ele falou, tio, tô meio cansado, o senhor não me pega no colo? Aí eu falei primeiro não, mas daqui a pouco eu entendi, ele precisava que eu pegasse ele no colo. Eu peguei ele no colo, ele colocou a cabeça aqui um pouquinho, sabe? Ele queria ser pegado no colo.
Ele não é criado pelo pai dele. A figura paterna que ele tem sou eu. Aí eu peguei ele no colo. Aí o outro falou, não, agora é minha vez. Não. Aí não sei o quê. Aí começou, né? Às vezes a gente tem que pegar e falar, Deus, eu não aguento se jogar nos colos de Deus. Você como uma criança. Você que tem filho pequeno, já chamou a atenção do teu filho? Já fez ele chorar um dia? Fez ou não fez? Ele chora e corre para onde? Ele corre para você, foi você que brigou com ele, ele corre e te abraça. Eu não vou mais fazer isso, pai, eu te amo. É isso que Deus quer ver em nós. O problema às vezes é que a gente não se arrepende. O problema da misericórdia é que às vezes a gente brinca com a misericórdia e fala, não, amanhã eu peço perdão, não dá nada. Eu já fiz isso uma vez, já fiz duas, ninguém está sabendo, não dá nada, Deus está vendo. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, mas não brinque com a misericórdia de Deus. Porque um dia vai ser o último dia nosso. E você sabe qual vai ser o teu último dia? Nosso irmão aqui está hoje, pela primeira vez no culto, estava na reunião dos homens, né? Estava na célula dos homens. O que aconteceu na hora que você estava aqui na célula? O que aconteceu? Veio a notícia que a vovó morreu. A avó dele morreu na hora que ele estava aqui na célula. Mas ele entendeu o propósito de Deus. Ele podia nem ter vindo na igreja e pensado. Até tem gente que atribui até a igreja. Pô, fui lá orar e olha o que aconteceu. Não, mas hoje ele está aqui. Ó. Veio buscar pela família, veio buscar pelo pai, pela mãe. Que não é fácil perder uma avó. É ou não é verdade? Olha, se nós conseguir chegar a ser avô, olha que legado que nós deixamos. É ou não é verdade? Quem não lembra do pãozinho caseiro da vovó? É ou não é? Quem não lembra? Quem não lembra do macarrãozinho, arroz de galinha? Eita! É ou não é? Mas a gente tem que entender que mesmo nós estando dentro da igreja vai ter momentos difíceis. Vai ter momento que todo mundo vai apontar o dedo para você. Mas cria na misericórdia de quem? A misericórdia de Deus, ela é gratuita. Jesus morreu na cruz do Calvário. E quando você e eu, a gente não se perdoa, a gente está anulando o que Jesus fez na cruz. Jesus morreu pelo pecador. Um dia alguém falou para mim, pastor, o senhor tem que fazer uma lista de quem pode e quem não pode participar da Santa Ceia. Eu falei, por quê? A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. E o sangue de Cristo é para lavar quem está sujo, não é para lavar quem está limpo. Então, se a gente entender, gente, escolhe. Você vai escolher ir andando ou falar para Deus, Deus, eu não aguento se jogar no colo. Se joga no colo do Pai. Amém. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você está, mas eu sei de uma coisa, a misericórdia de Deus é para você também, é para mim. Diga, a misericórdia de Deus é para mim. Fica de pé no seu lugar.